Aqui diz assim, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então vamos entender isso aqui por partes. O anjo de Deus, ele desce do céu. Deus manda o anjo e ele se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Não é de todos. Os perigos, as ameaças, as ciladas que o mal prepara contra nós, ao nosso redor, são canceladas quando esse anjo vem. Por exemplo, tem uma outra palavra da Bíblia que eu não vou mostrar na tela, mas que eu acabei de lembrar, que fala o seguinte, que o diabo está ao nosso redor como um leão querendo devorar a sua presa. Aí você entende por que a Bíblia fala que o anjo vem ao nosso redor. Porque ao nosso redor tem o mal trabalhando para quê? Para fazer o marido trair a mulher, para fazer o filho se envolver com coisa errada, para causar tragédia na família, separação, destruição. O diabo está ao redor, procurando uma oportunidade para abocanhar, para devorar a presa, para destruir, porque é isso que ele faz, ele mata, rouba e destrói. Mas quando o anjo vem, o anjo de Deus, e acampa-se ao redor, tudo isso aí é cancelado. Então a gente está falando de uma proteção, a gente está falando de uma blindagem, a gente está falando de uma coisa espiritual que os olhos físicos não podem ver. Por exemplo, os olhos físicos estão vendo os anjos? Não estão. Os olhos físicos estão vendo os demônios tentando destruir? Também não. Se você visse, você fugiria. Mas a pergunta é, como que eu vou fugir? Como que eu vou evitar? Como que eu vou me guardar das armadilhas do inimigo se eu não vejo, se eu não sei? Quando acontece uma tragédia com a pessoa, algo ruim na família, você acha que a pessoa quis aquilo? Não, ela não sabia, ela não tinha como imaginar, porque é espiritual. Agora, se eu tenho o anjo de Deus comigo, o que eu não vejo, o anjo vê. Eu não estou vendo o demônio, eu não estou vendo o espírito maligno armando para destruir meu casamento, para destruir meus filhos, para destruir minha família. Eu não vejo, mas os anjos veem. E os anjos, estando ao seu redor e ao redor da sua família, toda armadilha do inimigo vai ser quebrada, vai ser destruída. Agora, aonde que está o segredo desse versículo aí? Põe na tela para mim de novo. O segredo está lá embaixo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o segredo está ali na palavra temer. Temem. Quem é que teme a Deus? Teme a Deus aquele que obedece a palavra, aquele que tem vontade e interesse pelas coisas de Deus, aquele que respeita, que considera a Deus. Esse teme. O que não teme a Deus é aquele que não está nem aí com a oração, com o culto, com a palavra, com o ensinamento. É aquele que só lembra de Deus quando está precisando. Esse não teme. Então o anjo não desce. O anjo só vai descer e se acampar ao redor
daqueles que temem a Deus. Então, nós temos que temer a Deus. Você tem que temer a Deus se você quer essa proteção. Então, entenda isso. Guarda isso. Pode falar o que você queria falar, Thaís. Ela vai falar algo forte aqui agora. E eu estava pensando aqui sobre o que é temer. Porque a gente fala tanto, a Bíblia fala tanto sobre o que acontece na vida daquele que teme a Deus. Sim. Né? Então nós temos que ter isso bem claro. Porque para a gente conseguir praticar, nós precisamos entender. O que é temer de verdade? O que é temer, né? Então, quando você coloca a Deus em primeiro lugar, quando você faz o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Sabe aquela pessoa que em todos os momentos ela tá fazendo o certo? Mesmo que o patrão não esteja vendo, mesmo que o marido não esteja com ela, mesmo que a esposa não esteja com ele, eles estão fazendo certo. Não tem ninguém vigiando, né? Não tem ninguém olhando o celular, não tem ninguém vendo o que ela tá fazendo, mas ela faz o certo. Não precisa. Por quê? Porque ela sabe que Deus está presente em todos os lugares. Que Deus vê tudo. Em todos os momentos. Então, seja qual for a situação, ela faz o certo. Ela se preocupa em não desagradar, em não entristecer a Deus. Por quê? Porque ela teme, porque ela respeita, porque ela se preocupa em colocar Ele em primeiro lugar. E isso faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa fala, eu creio, eu temo, eu respeito. Mas às vezes no dia a dia não é isso que Deus está vendo. Talvez porque ela não aprendeu ainda, mas agora você está aprendendo. Então coloque isso como uma meta de vida. Não para ser só durante o culto, só durante ali enquanto alguém está perto de você, mas em todos os momentos. Que saiba que Ele não só está vendo o que você está fazendo, mas também Ele está lendo seus pensamentos, suas intenções, seus desejos. Tudo isso nós temos que vigiar para estar sempre agradando a Deus. E sabe o que vale para Deus? Você sabe o que Deus está vendo na gente? O que conta para Deus? É quem nós somos quando ninguém nos vê. Porque quando alguém está vendo, alguém está vigiando, alguém está observando, a tendência de qualquer pessoa é tentar passar uma boa imagem, né? É tentar ser aprovado, ser bem visto. E às vezes a pessoa finge algo que ela não é para poder impressionar, para poder ter como eu posso dizer? Uma boa reputação, exatamente. Então, não é real, é só ali na hora. É só ali na hora. Depois, não é nada daquilo. Sabe o que está acontecendo? Ela está agindo para a pessoa. E não para Deus. E não para Deus. Exato. Deus não recebe aquilo como oferta. Deus não recebe aquilo como algo que está sendo feito para Ele. Porque às vezes ela falou a palavra oferta. Tem gente que pensa que oferta é dinheiro. Não é dinheiro, pessoal. Não é dinheiro oferta. Oferta é tudo que você faz para Deus. Tudo que você faz para Deus. A oração é uma oferta. O seu comportamento exemplar é uma oferta. Principalmente quando ninguém vê. A pergunta é para você, homem, que está me assistindo. Quem é você quando a tua esposa não te vê? A senhora, mulher, esposa, quem é a senhora quando o teu marido não vê? Você, filho, quem é você quando você está no meio dos seus amigos? Quando você está longe dos olhos dos seus pais? Quem é você? Às vezes você quer passar uma imagem para a pessoa que não é real. Só que o que você às vezes esquece é que Deus está vendo tudo, todo dia, todo momento, em todos os lugares. Temer a Deus é o que ela falou. É você entender que Deus está te vendo, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo. Deus está te vendo. E aí? É isso que vale para Deus, é quem a gente realmente é. Entendeu? E aí,
quando eu temo a Deus de verdade, principalmente quando ninguém me vê, eu sou aprovado por Deus e Ele manda o anjo para se acampar ao redor e nos livrar do mal. Você entendeu isso? Eu vou mostrar agora um outro versículo. Por favor, põe aí na tela. Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Você quer ler esse? Pode ler. Eis que eu envio um anjo diante de você, para que o guarde pelo caminho e o leve ao lugar que preparei. Deixa na tela. Veja que há um destino. Há um destino, um lugar preparado por Deus. Ele deixa claro aqui, ó. Eis que envio um anjo diante de vocês, para que o guarde pelo caminho e o leve ao lugar que preparei. Você já parou para pensar que Deus ele tem coisas preparadas para a gente? Primeira coisa que ele tem preparado para nós é o céu, o reino de Deus, é o principal. Mas ele também tem um lugar preparado para você na terra, aonde você vai ter paz, aonde você vai ter uma família unida. O que Deus está planejando para mim, Pastor Fernando? O que Deus está planejando na minha vida? Ele tá planejando e desejando que você tenha na sua casa união, que você tenha um casamento forte, que você tenha uma família feliz. É esse lugar que Deus quer te levar, enquanto você estiver na terra. E depois o reino dos céus, que é o principal. Mas entenda que há um propósito, há um destino, há um foco, há uma busca por algo que Deus já deixou pronto para você. Essa vida maravilhosa, abençoada, feliz, ela existe. Tem gente que chega ao ponto de acreditar que não existe. Tem gente que pensa, não, isso aí é mentira, não existe felicidade, não existe paz, não existe casamento feliz, não existe família unida. Gente, É isso que o mal quer que você pense. Exatamente. É isso que o mal quer que você pense. Às vezes, eu tô pregando aqui, junto com a Thaís, minha esposa, e o mal tá falando assim na tua cabeça, é tudo mentira isso aí. Não vai acontecer, não vai mudar. Não existe felicidade. Aí, volta aquilo que eu falei no início. É uma escolha. Quem que você vai dar ouvidos? A essa voz maligna? Essa voz do mal, essa voz maldita que fica soprando na tua cabeça, coisa negativa? Ou a voz de Deus? Você que vai escolher que voz que você vai ouvir. Então, há um lugar preparado, há um destino, há um planejamento de Deus para você. E Ele manda anjos para te levar. Mas a pergunta é, será que eu estou seguindo essa direção que Deus está me dando? Será que eu estou permitindo ser guiado por Ele? Porque se eu sou uma pessoa rebelde, teimosa, se eu não persevero, se eu vivo desistindo, então eu não estou seguindo o caminho que Deus mandou seguir. Não é verdade? Exatamente. Não tem como Deus fazer a parte dele se nós não fizermos a nossa. Exato. Então, quando você faz a sua, ele traz esse anjo para te guardar pelo caminho, para te livrar. Quantos livramentos você já recebeu? Você acha que foi por acaso? Não. Não foi por acaso. Deus estava ali te cuidando, te livrando, te trazendo esse anjo para te guardar. Você precisa fazer da sua casa o santuário de Deus. É aquilo que eu falo todo dia. Todo dia eu falo isso. Deus tem que habitar na sua casa. Vamos fazer uma perguntinha simples aqui agora. Se Jesus chegasse aí agora na tua casa de surpresa, o que ele ia encontrar aí na sua casa? Como é que tá aí as coisas?
será que está tudo certinho do jeito que Deus quer que esteja? Eu estou falando isso para você pensar, analisar. Será que Jesus ia ficar feliz comigo? Será que ele ia se agradar de mim se ele chegasse aqui agora de surpresa? Por exemplo, quando você vai receber uma visita em casa e a pessoa avisa faltando 30 minutos para chegar, a pessoa sai correndo para arrumar e guarda isso e guarda aquilo, esconde isso, esconde aquilo. Não é assim? Pois bem, não deveria ser. Se Jesus estivesse chegando aí agora, o que ele ia encontrar aí na tua casa? O que você tem guardado aí que não é de Deus? Que tipo de ambiente tem sido a sua casa? O que você fala aí dentro da sua casa? Se Jesus entrasse agora, o que ele ia encontrar? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Ele não está preocupado com qual sofá você tem, que cor é a sua casa, se ela é muito chique ou se ela é muito simples. Não é com isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com o que está dentro, né? Com o que está espiritualmente dentro de você, Exato. Dentro da sua casa espiritualmente. E ele já está aí, né? A partir do momento que você abriu a sua casa para esse culto, a presença de Deus já está aí. Mas talvez tenha algo aí dentro que ele não está se agradando. E como ela falou, eu não estou falando de coisa material, eu não estou falando de coisa física. Às vezes, é até algo físico que está aí dentro que você já deveria ter abandonado. Talvez você tenha algo aí dentro da sua casa que você já deveria ter jogado fora. Esses dias uma pessoa falou: Pastor Fernando, eu sei que eu não devo praticar esse vício e usar, mas eu não estou conseguindo parar. E aqui na minha casa tem. Eu disse assim: você vai tomar uma decisão agora. Quem que você quer? Você quer Jesus ou quer o mal? Ah, eu quero Jesus, então joga fora. Fala para Deus: Deus, tira de mim isso não pertence a mim. Esse vício não pertence a mim. Estou dando um exemplo. Mas tem muitas coisas, tanto vícios, como às vezes até simples palavras e comportamentos que você tem dentro de casa, que não agradam a Deus. Por isso que eu falei, se Jesus chegasse aí de surpresa, será que ele ia gostar do que ele ia encontrar? Será que ele ia ficar feliz ver como é que você se comporta na sua casa? É isso que a gente tem que analisar. Aí volta o que foi falado no começo. Deus vê a verdade da gente. Deus vê quem a gente é de fato. E é isso que tem que ser mudado para agradar a Deus.